Olá, bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações. Agora, sexta-feira é dia de clima, é dia de Crop View. Aqui comigo, Cristina Queiroz, direto da Rural Tecnologia, para a gente falar de duas realidades diferentes lá no Mato Grosso. Conforme a gente prometeu na semana passada, a gente tem uma condição de início de chuva mais ao norte ali do estado. As chuvas aparentemente já voltaram. Agora resta saber se são em boas quantidades e bons volumes que justificam aí o início do plantio, mas a porção leste do estado do Mato Grosso tem ainda uma situação de atraso no início das chuvas, e isso já começa a preocupar alguns produtores. Então a gente elegeu dois municípios diferentes, um mais ao norte, outro mais a leste do estado. O primeiro deles é Sapezal, né, Cristina? Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. E o segundo é Querência. Vamos começar com a região norte, que aparentemente já tem as chuvas voltando por lá, mas será que tem condição de plantio? Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Alex, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui novamente, né, hoje falando do Mato Grosso. E fiz algumas simulações, no estado todo, na verdade, fiz várias simulações para ver o que está se comportando, como é que essa chuva que chegou, teve uma chuva que chegou em setembro, sumiu um pouquinho, em alguns lugares mais intensamente, né, a gente vê que o déficit hídrico aumentou muito. Agora, mesmo as chuvas chegando, precisa um pouquinho de cautela, porque o déficit hídrico precisa de um tempo para recuperar. Então, vamos mostrar para todo mundo aqui o que foi isso, o que foi que nós simulamos e como é que a gente consegue enxergar as melhores janelas aí para escolher, para plantar. Então, a gente começa com Sapezal, é isso? Sapezal, isso. Já está aqui na tela para vocês. Uhum. Eu fiz 3 simulações. Comecinho de outubro, dia 1º, 15 de outubro, bem no meio do mês, e 1 de novembro, já começando o próximo mês. Em todas elas, você vê que no momento atual estaria com 100% a produtividade, o clima ainda não teria afetado, e que na colheita, você vê que quanto mais tarde, melhor o resultado. Mas por quê? Nós estamos falando aqui de tendência climatológica. Né? Então, as tendências, de forma geral, se apontam de uma forma muito boa, porque você vê que a produtividade aqui de 94% a 99%. Vamos, então, dar uma olhadinha no meio do mês, né? Dia 15 do 10, um ciclo de 120 dias. Vamos ver o que acontece. Eu acho que primeiro eu vou mostrar para vocês a barra do balanço hídrico. Lembrando aqui, a linha amarela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Tudo que está em vermelho são os déficits hídricos e os azuis são excedentes. Então, a primeira coisa que a gente observa e que já assusta, né, é que a tendência mostra o seguinte: olha como a linha amarela está descolada do balanço hídrico ao longo do ciclo. Embora ele esteja aqui muito perto de zero, né, é muito diferente do que a média dos últimos 10 anos tem apresentado. Olha só. Né? Nós estamos falando aqui de excedentes históricos de 40 a 45 milímetros e estão apresentando um déficit aí de 1 milímetro ou mesmo zerado, 3 milímetros ou 2 ao longo do ciclo. Quando nós olhamos aqui, a primeira barra é o início do ciclo, é o plantio que eu coloquei aqui num decêndio que começa em 15 do 10, vai até 24 do 10. O que ele mostra? Se de fato essa chuva ela começa, então a resposta ela é boa para 15 do 10. Né? Porque nós viemos aqui de um déficit, que você vai ver, olha, setembro, um déficit maior do que a média histórica. A partir de 24 de setembro, o Sol recuperando o balanço hídrico. Depois nós vimos ali, outubro, novamente ele vem com déficit, novamente ele vem faltando água, que é exatamente esse momento que nós estamos. E as tendências, as previsões, mostrando a volta das chuvas a partir da semana que vem.
Então, essa massa de ar seco que a gente tem visto aí, apresentada pelos meteorologistas, está previsto que a chuva vai entrar, mas ela não entrou ainda, é só uma previsão. Se de fato ela entrar, nós vamos ter uma boa resposta. Ô, Cristina, então só para entender, quem plantou com as primeiras chuvas, com a volta das chuvas, tem aí uma condição favorável, mas tem perdas ao longo do ciclo. Quem deixar para plantar mais tarde pode ter um resultado melhor. Essa é a conclusão? Pode sim, Alex, mas desde que a chuva se... Olha o cuidado que essa safra está apresentando, porque a tendência mostra muito menos chuva ao longo do ciclo. Então, se for um pouco mais, né, se secar mais, o cultivar ele vai penalizar. Olha, nós vamos ver aqui no desenvolvimento fenológico, eu vou mostrar para vocês, o que está, mesmo com toda essa chuva, menos chuva apresentando no balanço hídrico, olha só, ela está no limite da necessidade desse cultivar. Você vê que penaliza muito pouco, aqui nós estamos no final de desenvolvimento vegetativo, início de floração, olha só, penaliza muito pouco, então a chuva ela vem no limite da necessidade do cultivar. O problema é que, como nós estamos falando de uma tendência, nós estamos falando de dezembro, janeiro, se essa chuva vier em menor quantidade, ela vai penalizar mais. Enfim, não dá para, então, ter uma definição, né, Cristina? Aparentemente, o melhor momento é plantar um pouquinho mais depois, mas ainda assim a gente está falando de tendência, né? De tendência que está muito complicada, né? Você vê que para o final do ciclo dá um excedente, eles estão aqui, nós já estamos falando de meados de fevereiro, dá um excedente, mas olha só, a atenção que é necessário nesse ano, olha essa linha amarela, que é o que acontece historicamente na região, e olha onde está o balanço hídrico, né? Praticamente zerado. Então, se a chuva vier em menor quantidade do que a tendência está apresentada, a gente entra numa penalização maior. Aqui penaliza 1%, depois penaliza mais 2%, mas estamos falando de 46 milímetros a cada decêndio. Se isso for menor ainda, a tendência é de penalizar mais. Muito bem. Volta no balanço hídrico só para a gente ver uma coisa, Cristina. Quando a gente compara com a média histórica, a gente chega à conclusão que pode chover menos do que o normal, né? Sim. Além dela já ter aqui dado uma barrigada, vamos assim dizer, né? Que você vê que choveu um pouco, recuperou, voltou. Está demorando para entrar. Estamos com previsão de ela entrar semana que vem, né? O que estaria dentro da média histórica, mas ela vem num volume muito menor do que costuma acontecer. Aparentemente não penaliza, mas fica numa linha de risco muito grande, né? Sim, sem dúvida. Muito bem. E lá para Querência, hein, Cristina? Região leste do estado, onde a situação aparentemente é de atraso no plantio, porque as chuvas ainda aparentemente não voltaram. Se ele plantar amanhã, por exemplo, ele ainda tem penalização, certo? Ainda tem penalização. Olha, eu fiz aqui 3 simulações também, nós vamos mostrar 2. Eu fiz, e elas começariam em 15/10, 25/10, 10/11. Olha, você vê que vem progressivo também, acima da casa dos 90%, 95, 99, 100. Mas lá, o déficit hídrico, nós vamos mostrar aqui, eu simulei plantando em 15/10, também um ciclo de 120 dias, vamos direto aqui na barra do balanço hídrico, olha só, o déficit deste período de outubro, ele foi maior. Então, o que acontece, vamos trazer aqui, o que acontece se nós plantarmos aqui 15/10? Você vê que tem um déficit logo de cara, nós estaríamos aqui plantando no seco, né? E a produtividade já sairia da fase de estabelecimento com 97%, já penalizado em 3%. Já começa penalizando, então. Já começa penalizando. Você vê aqui, de 14/10 a 24/10, tem uma previsão de 9 milímetros.
É muito pouco. É, Depois nós vamos para o próximo decêndio com 25. ainda é Ainda não é. pouco, né? E só no que compreende no início, a partir de 4 de novembro a 13 de novembro, que ele estabelece, aqui começa a estabelecer um nível acima de 40 milímetros por decêndio. Então tá, então se o produtor não se empolga com essas primeiras chuvas e deixa para plantar um pouquinho mais adiante, o resultado é melhor, a gente viu, né? É melhor. Vamos ver aqui essa outra simulação. Foi para 10/11, daqui um mês, né? Olhando essas tendências. Vamos mostrar como é que o balanço hídrico desenhado. Aqui dá para ver bem o que acontece no mês de outubro, né? Olha aqui, nós chegamos no pico do déficit aqui em 20 de outubro e começa uma recuperação desenhada para se cultivar a partir de então. Você vê que a linha amarela, ela mostra na linha do tempo, um pouquinho mais para frente, né? Chegando em 10, 15 de outubro aqui, aonde começa a zerar. E depois, a chuva se comporta meio dentro da normalidade, tendências apresentadas, né? Vê que, como tem um pouquinho excedente antes, depois falta um pouquinho, mas ela está desenhada muito mais dentro da normalidade para esse período. Então, a gente chega à conclusão que, no caso de querência, se esperar mais um pouquinho é melhor. Segundo as previsões e tendências da meteorologia, eu acredito que esperar, porque nós estamos aqui, você vê que esse déficit hídrico está bastante intenso nesse período. E nesse caso, Cristina, o risco é menor do que Sapezal, por exemplo, porque ele, apesar de o volume de água, apesar de ser uma tendência, é maior do que aquele volume limite que a gente viu em Sapezal, né? Sim, porque para querência, as tendências que a climatologia está apresentando estão muito dentro da normalidade que acontece para a região. Sapezal não, Sapezal está apresentando, eles estão mostrando que vai ter muito menos chuva do que acontece normalmente. Então, se acontecer tudo direitinho, do jeito que a previsão está apontando, não tem problema, porque mesmo sendo menos água, no caso de Sapezal que eu estou falando agora, sendo menos volume de água quando comparado ao histórico, ainda assim é um volume suficiente para atender a necessidade da planta naquele estágio, naquele período. Exatamente, eu fiz uma simulação aqui com um cultivar com um ciclo de 120 dias. Só que daí, no caso de Sapezal ainda, o risco é muito grande porque está ali no limite, né? Qualquer variação nessa tendência aí das chuvas pode ser um problema. Sem dúvida, dá preocupação. Agora, no caso de querência, não. Por enquanto as chuvas não vieram, elas ainda não permitem o plantio. Quem imagina que com a volta dessas chuvas aí dos próximos dias seja possível plantar, realmente existe uma recuperação do déficit hídrico, mas ainda não dá uma condição 100%, né? Não, aqui, pelo que a gente vê, o plantio aconteceria no início de novembro. Início de novembro seria a data mais interessante aí, que daí você pega aquele excedente hídrico que está previsto mais lá para frente. Sim, eu peguei aqui a tendência dos próximos 10 dias, olha, praticamente nada, né? Nós temos aqui dia 14, 3 milímetros, 15, 1 milímetro, né? Depois zera de novo, ó. Depois do dia 22 começa de novo um pouquinho. Então, parece que tem uma chuva entrando, mas a quantidade prevista é praticamente nada. Então, calma aí, pessoal de querência, um pouquinho de calma que as chuvas vão voltar. Aqui, ó, dá pra gente ver que tem uma certa regularidade sendo prevista, bons volumes, inclusive muito perto aí da média. A média é essa linha amarelinha aqui. Mas o pessoal de Sapezal, apesar de já ter alguma condição favorável, tem os riscos aí de déficit, principalmente porque a quantidade de chuva em relação à média, olha aqui, a média é o amarelinho, e a quantidade de chuva é esse vermelhinho aqui, ó, que a gente só vai ter excedente muito lá para frente, quase mais para o final do ciclo já. Então, tá muito no limite ali, qualquer errinho de previsão aí pode resultar em perdas para a produção. Então, o pessoal de Sapezal, apesar de ter uma condição mais favorável aí, mostrando que
a produtividade pode ser boa, não pode ter erro aí nessa tendência da previsão do tempo, porque qualquer errinho pode derrubar aí essa previsão. Muito bem, Cristina. Eu recomendo o pessoal simular, né, com os vários cultivares possíveis, simular as diversas datas de plantio. Eu acho que cada dia faz a diferença. E para quem quiser, está liberado no CropView, é só entrar no www.cropview.com.br, clique no experimente, faça o seu cadastro e simule à vontade. Cultivares diferentes, datas diferentes, veja a contabilidade do solo. E se você faz a coleta, mesmo que seja através de um pluviômetro, das informações da chuva na sua propriedade, manda para a gente. Nós vamos colocar isso no CropView para você e você vai ver o balanço hídrico da sua propriedade. E aí fica muito mais fácil de tomar a decisão de qual a melhor janela para você fazer o seu plantio. É isso aí, porque mesmo dentro do município tem essas diferenças, né, Cristina? Principalmente nesse momento de transição de uma estação para outra, irregularidade das chuvas, chove no meu vizinho, não chove na minha propriedade, né? Sem dúvida. Às vezes dentro de uma propriedade, dependendo do tamanho, tem diferença. Então vale a pena deixar lá o pluviômetro, nem que seja o famoso de morão de cerca, fazer a coleta todo dia, regular, subir os dados, ver como é que o balanço hídrico está se desenhando para o cultivar, olhar o que as previsões estão apresentando e também o que as tendências estão desenhando. Então isso ajuda muito a escolher como manejar a lavoura nesse momento, que as chuvas estão demorando e que existe essa massa de ar seco e essa grande dúvida de como é que vai se comportar o clima nesse ano, que uns falam que é neutro, outros falam que tem pressão de laninha, então é preciso bastante gerenciamento. Olha aqui, Cristina, uma tarefa de casa para nós aqui semana que vem. Claudimar, lá de São Desidério, na Bahia, como vai ser o tempo para a safra 17/18 para o oeste da Bahia? Claudimar, então manda para a gente aqui quando normalmente você planta, né? Qual é a sua programação de plantio, qual é o ciclo da sua variedade e o tipo de solo que você utiliza aí, que semana que vem a gente simula para você aqui. Pode ser, Cristina? Pode ser, tá combinado. Semana que vem vamos passear na Bahia, em São Desidério. É isso aí. E o Calel Donini, ele é de Campo Verde, no Mato Grosso. Em relação às chuvas em Campo Verde, o que você pode nos apresentar? Alguns produtores estão sofrendo por estresse hídrico por conta das chuvas estarem localizadas e não têm abrangido toda a região. Calel, manda também para a gente aí as informações de quando você planta, qual é o ciclo que você costuma utilizar e o tipo de solo que você tem aí, que a gente também faz essa simulação para você e principalmente para saber quando efetivamente é a sua melhor janela de plantio aí. Combinado, Cristina? Combinado, então. Semana que vem nós voltamos, então vamos em Campo Verde e vamos em São Desidério, na Bahia. Campo Verde, no Mato Grosso, São Desidério, na Bahia, atendendo aí os nossos amigos internautas. Muito bem. Cristina Queiroz, obrigado pela sua participação mais uma vez. Até semana que vem com mais outra localidade aí pelo Brasil afora, nesse período importante para o produtor, que é o início de plantio. Obrigado, Cristina. Eu que agradeço. Um bom final de semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Grande abraço. Abraço. Tá, então, a situação aí, a diferença da situação para o leste e para o norte lá do Mato Grosso, onde aparentemente o norte tem uma condição mais favorável de início de plantio com as chuvas já voltando, sinalizando aí uma certa regularidade. No entanto, quando a gente estende a previsão, a gente percebe que deve chover menos do que o normal lá no município e apesar de não mostrar nesse momento que está penalizando, o risco é muito grande porque qualquer alteraçãozinha nessa tendência do clima pode prejudicar a lavoura.
Ao contrário, na região de Querência, as chuvas ainda não começaram, mas estão aparentemente dentro aí da normalidade, né? O período de chuvas começa um pouquinho mais para frente, mas assim que começar, vamos ter uma regularidade maior de chuva, uma boa distribuição, o que dá uma condição aí mais tranquila para o produtor no desenvolvimento da lavoura. São as análises feitas pelo CropView, uma ferramenta bastante interessante que, como a Cristina colocou, você pode conhecer e testar aí de forma gratuita para entender como é que essa ferramenta funciona. Tá combinado? Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência.